a oportunidade de trazer a palavra do Senhor nosso Deus. Eu fiquei surpreendido porque um dia a irmã falou: vou te convidar, vou falar com o pastor. E hoje à tarde, eu estava ali, ela chegou e falou. E de uma certa forma, a gente meio pedra, né? A irmã falou assim: eu vou pregar. Eu falei: irmã, mas hoje tem que pregar com meditar, tem que orar, tem que pensar. Ela olhou para mim profundamente, aquelas palavras que entram aqui, sacode o coração. Ela disse: Deus está falando, você tem a palavra. Eu falei: amém. Aí eu entrei para dentro da casa para orar, para poder buscar, me apresentar. Eu sou o pastor Paulo Magalhães, Pedro Paulo. Nós estamos aqui num trabalho trazendo a igreja internacional para cá de Cuba. Estamos filiados à igreja Jesus Cristo, a nossa esperança de Havana. Era para começarmos um trabalho aqui esse mês, não por falta dos irmãos, mas por nós mesmos e pelos nossos conselheiros, que logo vai dar um ministério. E eu trago a bênção, a paz da pastora Luísa Pérez e o grupo de obreiros. Como eu estava dizendo, aí eu entrei lá para dentro de casa, meu pastor, e comecei a orar ao Senhor. O Senhor fala: se for convidado, não temas, né? Quando eu fui procurar o texto, aqui, Samuel 17, me caiu esse esboço. Isso aqui foi feito para a ministração de uma Santa Ceia. No dia 1º, não foi ministrado. Eu falei a palavra. Chego ali quando eu começo a dobrar os joelhos, que olho na parede cheio de corações. Eu viro para mim, Deus me fala através de uma criança que estava ali. Ele estava amassando a massa, e a massa estava na forma de um coração. Eu falei: então aqui hoje é o vale do oleiro, né? Aqui hoje Deus vai trabalhar. Amados, é uma luta, é uma guerra. Eu vou ler um texto aqui para que nós possamos aceitar, ficar à vontade. O tema é Derrubando Gigantes. Samuel, capítulo 17. 1 Samuel. Um dia eu estava assim, procurando entender, orando. E às vezes nós olhamos e observamos, vemos um gigante de dentro para fora. E hoje eu quero mostrar para os irmãos o que Deus mostrou para mim. O gigante está dentro de mim, dentro do meu coração. E em nome do Senhor Jesus, ele vai cair por terra aqui hoje. As irmãs louvando e as irmãs aceitando, nós concordando, segurar o anjo. Quem conhece o texto, conhece. Fica toda a carne, viu, irmãos? Nós vamos sentir, mas Deus vai operar. Então a palavra do Senhor nosso Deus que eu trouxe aqui é 2 Samuel, 1 Samuel capítulo de número 17, o versículo 42, 43, 44, 45, 43. Amém? 1 Samuel 17, capítulo 41, 43, 44, 45. Esqueci os óculos em algum lugar e vou buscar. Está lá na emissora. Mas Deus é o grau. Amém, irmãos? Amém. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para virdes a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a sua carne às aves do céu, às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor, Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens
afrontado. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Como nós temos visto, irmãos, a campanha tem trabalhado, nós podemos ver ali a luta de Davi contra o gigante Golias. A Bíblia, toda a Bíblia, ela se fecha, o Novo com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é simbólico para nós hoje. Quer entender o que é a igreja, leia o Antigo Testamento e aplica nessa igreja. Assim mesmo, meu pastor, nós estaremos vivendo tudo aquilo que aquele povo viveu, peregrinando em terras estranhas. Nós aqui somos peregrinos, somos forasteiros, não temos pátria, não temos nações, não temos herdade, muito menos herança. A nossa herança está em Cristo, a nossa herança está em Deus. Aqui nós vemos que quando esse gigante, hoje eu ponho aqui o meu coração, a criança me ensinou muito, o meu coração. É um gigante que se manifesta, ele está guardado dentro de nós e ele se manifesta de certas formas, de certa maneira, nos causando constrangimento, envergonhando o nosso Deus e lançando novamente a vergonha sobre Jesus. Podemos ver. Do coração, diz o Senhor, procede os maus pensamentos. Do coração procede a mentira, o adultério, a falsidade, a perjúrio, a calúnia, o falso testemunho, tudo está guardado dentro do coração. Mas só que, às vezes, nós, homens naturais, esquecemos que estamos aqui porque o Senhor, olhando da terra do céu para a terra, olhou e nos viu. Ele viu a minha necessidade, ele viu a necessidade de cada um, a necessidade do nosso pastor, a necessidade daqueles que hão de vir. Ele olhou e viu o nosso coração, o coração do homem normal, natural. Graças a Deus, hoje aqui nós não falamos para as pessoas naturais. Aqui só tem pessoas, seres espirituais, que morreram, confessaram ao Senhor, e hoje estamos em um corpo, em um vaso de barro, mas seres espirituais. O homem natural, ele olha para as coisas que estão diante dele. E hoje nós esquecemos o que o Senhor tem nos dito, o Senhor Jesus, que no final do tempo o amor de muitos se esfriaria. Os homens se tornariam amantes de si mesmos, orgulhosos, presunçosos, avarentos, enganadores, enganando e sendo enganados. Somos privilegiados de ser um povo diferente. O Senhor nos chamou. Mas às vezes nós nos esquecemos de nos posicionar como família de Deus, como membro do corpo de Deus. Irmãos, nós podemos ver que se nós acompanharmos e vermos de Gênesis e Apocalipse, nenhum homem ficou de pé diante do Senhor. Todos caíram, para que todos reconheçam, para que todos saibam que Deus é Deus. Ele hoje, neste dia, Ele nos chama a examinar o nosso coração. No dia que eu estava aflito, Senhor, coração, para que nós tenhamos uma linha de raciocínio, é preciso um contraste. O coração do homem, enganoso, perverso, maldoso, voltado para as coisas naturais, que automaticamente leva ao inimigo. Qual coração poderíamos encontrar para ter um contraste com o coração do homem? Eu orei, procurei na Bíblia, e o Senhor me disse que se nós não nos convertêssemos e tivéssemos um coração como o de uma criança, nós não entraríamos no reino dos céus. O salmista, o profeta, quando foi ungir o salmista, rei sobre Israel, ele entrou na casa de Jessé. Ele começou a olhar pela aparência.
Se fosse hoje, certamente olharia pelas possessões, pelas riquezas. Ah, não, este é o rei de Israel. E o Senhor disse, não. E foi passando. Ele disse para Samuel, o homem vê o que está diante dos olhos. Deus vê o nosso coração. Às vezes nós lutamos, brigamos, pensamos, pelejamos como guerreiros de Deus. E às vezes permanecemos no mesmo campo, não avançamos. Isso porque às vezes deixamos de deixar o Espírito de Deus agir em nosso coração, soltar as amarras, tirar toda a incredulidade, tirar aquilo que é humano, porque tudo que é humano é contra Deus. A nossa carne puxa para as coisas da carne, e o Espírito para as coisas de Deus. Às vezes pensamos, comparamos, vemos e esquecemos de que nenhum homem prevaleceu de pé perante o Senhor. Às vezes nós queremos achar-nos santos demais, mas o nosso irmão não é santo. Às vezes esquecemos de nos proteger, porque o mistério de Deus é tratar conosco no secreto. Nós temos visto coisas acontecer que é antibíblico. Pessoas expõem irmãos à vergonha, acusando irmãos, e Deus não trata assim. Isso é coisa de homens. Deus chama-nos e trata conosco. Teu pastor, Deus vai chamar ele. Tem irmãos que estão com o pastor falando que confia no pastor, mas ele não está resistindo ao pastor, ele está resistindo a Deus. Quando o povo de Israel quis ter um rei sobre eles, Samuel entristeceu, Samuel se acabou, e ele foi lá, Senhor, o povo quer um rei. Triste. Deus virou para ele, não, ele não está rejeitando você não, Samuel, ele está rejeitando a mim como Deus. Se estamos aqui hoje, estamos debaixo da bênção do pastor, e eu não tenho a sinceridade e a coragem de chegar e entregar minha vida para o pastor, eu não estou rejeitando o pastor, eu estou rejeitando a Deus, porque ele está aqui representando Deus, para que através dele eu venha a entender que o orgulho é o primeiro pecado, né? Foi o orgulho que derrubou a estrela da manhã. E às vezes nós nos colocamos numa posição de eu isso, eu aquilo, eu assado. No seio da igreja não existe o eu, existe o nós. Somos um corpo. E a Bíblia nos ensina que até os membros menos honrosos são os que nós damos mais honra. Às vezes deixamos de confiar no céu, deixamos de tratar as nossas coisas para pegar as coisas do povo de Deus e compartilhar com o povo que não conhece Deus. É o que nós mais temos visto, querendo-nos sobressair sobre outro irmão. Porque quando eu chego aqui para uma pessoa natural e começo a apontar, isso aqui é assado, eu estou falando de mim. Eu estou falando de mim. Eu estou falando de mim. Então o que acontece? Ao mesmo tempo que eu estou falando de mim, eu estou exercendo a vaidade e o orgulho sobre aquele irmão. Aquele irmão é daquele jeito, eu não sou assim. Devemos examinar os nossos corações. Irmãos, é muito profundo, o Espírito é muito sensível, e às vezes nós achamos que é simplesmente assim. Não é. A igreja está enfraquecendo porque temos resistido ao Espírito de Deus como no deserto. E o Senhor nos ensina que se hoje ouvíssemos a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quantas vezes nós vemos pessoas nascidas no Senhor, batizado, nova criatura, eles dizem, afirmam, eu sou assim. Aqui não existe o eu, existe Ele, e aqui é nós. Se nós quisermos alcançar a salvação, se nós quisermos hoje derrubar este gigante, você sabe qual gigante que está te afrontando, e ele está alojado no coração, em forma de dúvida, em forma de orgulho, em forma de vaidade, exaltação.
impede a ação do Espírito. O que o Senhor nos fala? Se nós aproximamos do Senhor nosso Deus, criamos que Ele é galardoador. O que o irmão vai derrubar? O que a irmã vai derrubar? Já está debaixo dos teus pés em nome do Senhor Jesus Cristo, porque na cruz do Calvário Ele nos deu vitória sobre serpentes e escorpiões. Ele disse que não estaria conosco. Agora voltamos lá no vale de Jaboque. A luta é intensa, a luta nossa. O apóstolo Paulo, ele disse, para que nós pudéssemos entender a graça de Deus, ele meditando assim do nada, ele falou assim, não estou cheio de pecado. Não tem como nós chegarmos aqui e não nos sentir pecadores perante um Deus Santo, Santíssimo. O que o apóstolo Paulo disse? Senhor, meu Deus, tudo que eu sei que não devo fazer, o pecado que está em mim, quando observo, já fez. Aí o Satanás chega com a seta, você não tem nada com Deus, você que está desviado, você isso, você aquilo, você assado. E a igreja, que deveria proteger o membro, é a primeira a expor, né? A expor, praticamente empurra a porta para fora. Naquela aflição de espírito, o apóstolo Paulo orou assim e disse, graças a Deus por Cristo Jesus, porque a nossa salvação não é pelo nosso sacrifício, mas é pela graça, né? No sacrifício da cruz, o favor imerecido. Mas o Senhor disse que o reino dos céus é de graça, nós conquistamos com o esforço de cada dia reconhecer as arestas do homem que tínhamos. Nós temos, eu tenho, estou falando de mim, meu irmão. Temos coisas que às vezes são pequenos grãozinhos de mostarda em nosso coração que cresce. O pastor ministra, os irmãos estão tocando, o Senhor está operando. Enquanto está aqui, está com a bênção na mão. Mas na hora que chega ali, que é afrontado pelo inimigo, fala sim. Eu não gosto dessa palavra não, meu pastor. Sim. Eu gosto da palavra em nome de Jesus. Sim. Abre uma brecha muito grande para o diabo. E tem que ser travado. Em nome do Senhor Jesus, somos mais do que vencedores. Então, o Senhor nos disse, a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos e esperamos. Esperamos, vemos, recebemos a ministração, esta palavra sagrada, o texto sagrado, ele está registrado, selado, tudo que foi dito, foi profetizado, está cumprido, cumpriu, está cumprindo e se cumprirá. Mas na hora que nós estamos dando lugar para o gigante em nosso coração, ele cresce em forma de dúvida. Quando ele cresce em forma de dúvida, aí nós já olhamos o inimigo, já vemos pau para pau, já vemos escudo, vemos todas as armas do inimigo, mas não vemos aquele que diz, eu estou contigo. Não temas, só marche, estou adiante, não te deixarei só, eu farei com que os inimigos fujam diante de ti, eu te darei vitória na terra dos viventes. Então, o gigante cresce. E nós esquecemos de honrar ao Senhor nosso Deus, porque nós estamos aqui, pela liderança do anjo do Senhor aqui, o anjo do Senhor, o príncipe desse exército, combatendo contra o inimigo. A nossa luta, o apóstolo escreveu a carta aos Efésios, capítulo 16, que não é contra a carne, nem sangue, é as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Podemos ver aqui esta noite o coração como um lugar celeste? Podemos? É onde o Senhor semeia a palavra, é onde ela germina, onde ela cresce, é o centro das nossas emoções. Então, a Bíblia diz, quando duvidarmos, não pensamos que venhamos a receber do Senhor. O sim. Jeremias parece em 46, eu não vou citar o versículo, lá fala, o Senhor diz, eu sou o Senhor que confirma a ministração do meu servo.
Aí então o que acontece? O irmão vem aqui e pede, o pastor ele ministrou a bênção. Não existe mais sim, não, agora é só vitória. É só vitória, é apoderar. Não, por mim o pastor ora, se for a vontade de Deus. Esquecemos que a vontade que nós temos é gerada em Deus, para que através de nós ela flua e produza frutos da fé. Aí entra o coração de criança em contraste com o coração do homem, cheio de dúvida. Uma criança acredita. Se o Senhor aqui na palavra de Deus fala assim, Mateus 23, eu gosto de meditar, os fariseus, escribas, os hipócritas, vivemos essa época, o senhor concorda, meu pastor? Vivemos essa época, onde nós queremos ter uma mudança, como Jesus disse que era aparente, era por fora, enquanto Deus vê o coração. Deus vê o coração ali, quantas dificuldades que você tem, talvez o seu orgulho não te traz para compartilhar com o pastor. Deus te mostra quantas dificuldades você tem, você pensa, eu não. Nós trabalhamos coordenado, é um exército. Hoje tem pessoas falando, tem muitas igrejas, muitas denominações, mas vamos voltar lá no deserto. Quando instituiu os exércitos, pegou por tribo, é uma denominação, aquelas tribos foi tomando por família, e cada uma gerou um exército. Então hoje nós vemos várias bandeiras, Deus coordenando o general, o anjo do Senhor coordenando este exército, orientando, mostrando como nós vamos alcançar as nossas vitórias. O Senhor disse que chegaria dia que Ele tirava do nosso coração de pedra e nos daria um coração de carne, onde estaria a palavra, os mandamentos, os estatutos, nos daria sensibilidade ao Espírito e nós ouviríamos o Senhor dizer, este é o caminho, siga por ele. Às vezes nós somos levados também a muita ilusão de ótica. Irmãos, veja lá, quando o faraó chamou os seus magos, tudo que Arão e Moisés eles fariam. A Bíblia diz que o diabo opera sinais, prodígios e maravilhas da mentira. De forma que o apóstolo nos ensina que se alguém vir nos pregar uma palavra que não esteja dentro dessa palavra, tenhamos ela anátema, maldita. E às vezes nós queremos agradar o irmão chega, prega a heresia, nós calamos a boca e vamos embora. O Senhor disse que se nós envergonhássemos perante o homem, nós seríamos envergonhados perante o Pai. E às vezes isso tudo acontece porque nós não queremos deixar o Espírito de Deus quebrar, moldar, refazer, como eu vi a criança fazendo o coração da massinha, tão simples, ele foi fazendo assim, eu falei, Senhor, quantos corações? Aí eu pude ver, para que o gigante caia diante de nós, nós temos que destruir, deixar Deus destruir o coração de homem, o coração que procede do engano, o coração que procede a malícia, o coração que tem ódio, rancor, ressentimento. Eu perdoo, mas não esqueço. Não existe isso. Não existe isso. Não existe, irmãos, a igreja. Não estou dizendo a paz e vida, estou dizendo o corpo de Cristo no mundo está cheio de pequenas heresias, que é o inimigo, falsas doutrinas entrando no seio da igreja desfaçado. Para quê? Para fraquejar, para enfraquecer, para nos humilhar, para nos envergonhar. Quantas pessoas passamos por aí, a pessoa, se for para ser crente com alguém, eu não quero. Mas o que alguém ali que não conhece Deus tem a ver se Deus escolheu você, se escolheu ali para ser filho? Quando o nosso pai trata conosco, não entra uma pessoa natural, não entra nem. Se Deus chamar o irmão ali para conversar, você vai entrar no meio, pastor. Não cabe, é íntimo, é pessoal. Então nós temos que aprender a isso, a edificar na palavra.
edificar na palavra. Ainda que o inimigo se levante contra esta igreja, contra o pastor, contra o rebanho, com acusações que as armas, o escudo, ele lança o dardo e se protege. Sabe como é isso? A Bíblia diz que tem um artifício de Satanás, a Bíblia, em que ele faz com que o culpado se pareça inocente e o inocente culpado. Não é assim, meu pastor? Então o que acontece? Nós temos que estar firmes, temos que ser uma igreja imaculada, porque, irmãos, está chegando a época de um renovo no meio da terra. E Deus vai usar aqueles que conseguirem derrubar o gigante que tenta instalar no coração. O egoísmo. Uma vez o pastor me ensinou, às vezes nós gostamos de dizer eu. Se nós pegarmos o D, o E, o e o S, tirar o D e o S, só vamos encontrar eu no meio de Deus. Aqui somos nós. E se nós quisermos caminhar com desenvoltura, devemos acreditar na palavra de Deus. Devemos travar aquela luta. Devemos ir como Jacó, segurar o anjo, mesmo sabendo que a nossa carne está doendo, mesmo sabendo que o nosso coração está sangrando, mesmo sabendo que os nossos firmamentos, a nossa existência, o exemplo de Gideão, Deus chamou Gideão e falou assim: vem cá, lá que é os ídolos lá do seu pai. A primeira prova, meu irmão? Então ele já foi lá e quebrou toda a aliança com os ídolos, assumindo o Deus vivo e invisível como único Deus. Daí em diante nós podemos ver batalhas, vitórias, batalhas, vitórias, batalhas, vitórias, mas sempre em um nível superior. A batalha da igreja, a batalha do pastor, a batalha dos irmãos, a nossa batalha, nós não combatemos aqui preparando para combater aqui embaixo, não. Nós combatemos para subir um degrau a mais. É provado e sendo aprovado, provado e sendo aprovado. Só que somos humanos. Somos humanos. Que carne há de resistir o Espírito de Deus? Que carne há de resistir à presença de Deus? O Senhor disse que está conosco todos os dias. Não nos desampararia, não nos deixaria sós, que nós devíamos buscar ao Senhor, e o Senhor é Espírito. Ele vela sobre as palavras para fazer cumprir. Os que confiaram antes de nós não foram confundidos, alcançaram testemunhos, e nós estamos aqui pelo testemunho, pela ação do Espírito de Deus, sabendo que a porta da graça está abrindo e fechando e que a igreja vai ser tirada. Sabendo nós que tudo que prejudica a nossa vida espiritual está alojado em nosso coração, nós devemos olhar. Cada um de nós temos orgulho, vaidade, cada um tem. E isso para que nós possamos lutar todo dia, reconhecer que somos falhos, que somos pecadores. A vitória é garantida, mas no campo de batalha é normal que um guerreiro também se fira. No momento em que se sentir ferido, lembra-se, o Senhor Jesus disse: aquele que vira a mim de forma alguma eu lanço fora. Irmãos, o Senhor, Ele perdoa. O diabo é acusador. Sim, acusador. Então, quando às vezes cometemos alguma coisa, o Espírito de Deus nos mostra para um arrependimento, para um conserto, o inimigo lança o dardo. Está pecou, está fora. Jesus disse que não lança fora. Irmãos, nós temos que defender a nossa fé, temos que lutar com o anjo, segurar, que se ele subir, a gente há de ir também. Porque se nós não vigiarmos, não combatermos, seremos derrotados. E essa igreja aqui vai resgatar muito. O Senhor não preocupa não, pastor. Essa porta o Senhor abriu. O Senhor abriu. A luta é grande. Mas Deus está trabalhando nos corações. Foi mistério que aconteceu comigo. Eu não vim para dar, eu vim para receber.
O senhor falando sobre o coração, olha ali, tem tanto de coração, parece que tem 40 no coração. Eu falei, senhor, que seja 41 pessoas transformadas. Mais 10, mais 10, mais 10. Aí, daí a pouco eu olho para cada criança humildemente fazendo um coração. Se nós resistirmos, se nós pensarmos, se acreditarmos sermos vasos, não veremos a ação de Deus. Mas se nós nos colocarmos como barro, o Senhor fará um vaso de honra. O Senhor fará um vaso vitorioso. E eu tenho certeza que assim como Deus mostrou para mim, é a espada de dois gumes, Ele mostrou em meu coração, Ele está mostrando no seu coração. Eu queria fazer um minuto de oração, pode ser, meu pastor? Em prol de cada um dos irmãos. Essa é a palavra que Deus me deu, fui pego de surpresa, mas eu tenho certeza que Deus vai falar claramente com cada um. O gigante já caiu. Nós temos que tirar, não podemos aceitar. E esse negócio de pensar que somos santificados na terra não existe. Somos santos na terra, somos santificados, né? Estamos no processo. Hoje em dia acabou na igreja o aconselhamento pastoral. As pessoas hoje em dia, sabe o que é isso, irmãos? Muitos têm saído em o seu nome, muitos têm se nomeado. Olha, o Brasil, não sei se é do conhecimento dos irmãos, o Brasil, peço irmãos, olhem pelo pastor, nosso pastor, os obreiros, lembre dos outros, sobra um pouquinho, lembre de mim. O Brasil lidera o ranking mundial de pastores suicidas. Estranho, né? Levantado para ministrar a vida. Se nós formos ver a vida dos apóstolos, dos profetas, de quem serviu ao Senhor, nós estamos aqui para que a sua vida seja boa. Eu, pelo menos, o tempo que eu fui chamado, a gente ministra lá, com o ministério também, quando Deus tirou as 12 tribos do Egito, quando dividiu a terra, dividiu por 11. Será que Deus era ingrato e destruiu uma? Ou Deus era tão pobre que não podia acrescentar riquezas a uma? Ele virou para a tribo de Levi e falou: vocês, eu sou a esperança. Então, os chamados para o serviço do Senhor está aqui para que as bênçãos de Deus estejam na sua vida. Ministramos as coisas espirituais. A igreja tem que andar, né, pastor? O irmão tem que andar com o carro do ano. Não é o pastor andar com o carro do ano para que o irmão veja Deus na vida dele. Eu penso assim, meu irmão, para que Deus veja na vida dele. Eu ministro o carro na vida do irmão. É o que Paulo ensina. Nós ministramos as coisas espirituais e a igreja nos ministra as coisas temporais. Então, muitas pessoas entraram no ministério, no presbitério, pensando que é fonte de renda, enriquecimento, posição social, e esquece o verdadeiro serviço. O rebanho, nós estamos aqui, o pastor precisar da disposição sempre para cuidar, aconselhar, para mostrar, jejuar, orar. Esse é o trabalho da igreja. Aí agora aparece um povo, agora nos últimos tempos, eu estava no monte outro dia, abri a Bíblia, comecei a ler o texto, a irmã estava lá. Espera aí, pastor, espera aí. Deus está falando aqui, eu com a Bíblia aberta, já tinha começado a ler. Espera aí. Deus está falando aqui, eu parei, né? O nome do Senhor, quem sou eu? Depois que ela recebeu, eu falei: ô irmão, o que Deus falou? O senhor não sentiu, não? Passou uma brisa. Uma brisa. Eu fiquei pensando, o mistério de Deus é tão profundo que se alguém aqui, eu sei, eu vi pessoas falando em mistério, o mistério edifica, eu mesmo edifica a igreja. Não quero que a pessoa chegue aqui para falar que Deus está comigo e começa a falar em línguas estranhas. O senhor interpreta? A línguas estranhas, o senhor tem o dom de interpretar? O senhor interpreta, né? Igual no caso o pastor intérprete. Mas tem lugar que não tem intérprete. Ele chega, fala, recebeu de Deus e não sabe o que está recebendo. Então é momento de nós tirarmos esses gigantes do nosso coração. A nossa vida não é uma fantasia. Nós somos guerreiros, somos combatentes, somos militantes do Evangelho.
não somos pessoas naturais, não. Não somos pessoas naturais, somos seres espirituais. E essa batalha que você tem, o Senhor te diz aí, caiu por terra aqui esta noite. A partir de agora, os próximos cultos, você vai vir para agradecer, louvar ao Senhor. E tem mais, testemunha. Cada um que receber essa bênção, traga conversa, testemunha. As coisas boas da nossa igreja, vamos falar para o povo. As coisas aqui, vamos fechar. Nós somos expostos demais, irmão. Vai no sistema romano, vai no sistema kardecista, vai no sistema budista, eles são fechados. Não é porque nós somos hipócritas, não. Nós devemos conta ao nosso Deus, segundo a liderança do pastor. Se o nosso irmão está com problema, qualquer coisa, devemos o quê? Reunir, trazer para junto de nós. Não é expulsar, não é tirar. Onde é que vai estar o amor? O amor supera todas as coisas. E o amor tem faltado, tem minguado, tem acabado. E muitas vezes as pessoas parecem que tem mais para ver de ver uma pessoa lá fora do que dentro da igreja. Passar a falar ex, fulano, ex aqui, não existe ex. Uma vez você levantou a mão para o Senhor, você continua sendo. Naquele dia ela vai chegar. E aí, filho, o que você fez? Filho imprudente, cruel, vai para lá, não te conheço. Mas aquele que deixar o Espírito de Deus agir, que avançar contra esse gigante, só você sabe, Deus está te mostrando, como Ele mostrou a mim, a vitória é garantida em nome do Senhor. Amém? Vamos fazer um minuto de oração. Essas são as palavras que Deus tem me dado. Agradeço ao pastor, a oportunidade, a irmã, a recepção da igreja. E pode ter certeza que nós vamos estar aqui sempre orando pelos irmãos. Nós temos um grupo de oração e temos provado milagres. A irmã Berenice nos conhece. Se tiver um pedido, passa para o pastor, quiser que a gente ore, pode mandar que a gente vai estar orando e apresentando, porque nós ministramos a palavra. E o selo da palavra é o milagre. Se não acontecer milagre, não crerão, não é, meu pastor? Eu ministrei aqui a palavra, o que Deus me deu. Eu falei com a irmã, eu vou, irmã. Se não tiver nada, eu agradeço a oportunidade de ir embora. Se Ele me trouxe até aqui, então Ele vai completar o milagre aí. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor Deus, buscamos a Ti, ó Pai, em espírito e verdade. És o Senhor, meu Deus, que conhece o nosso assentar, o nosso levantar. O Senhor conhece, Senhor Deus, o gigante que temos derrubado todos os dias. Mas com a Tua mão poderosa, Senhor, nós temos visto cair por terra diante de Ti. Porque o Senhor é aquele que diz que vai adiante de nós. O Senhor que põe o inimigo em fuga. O Senhor que faz cair, meu Senhor Deus, as muralhas. És o Senhor, meu Deus, que tem trago este povo à Tua presença. Ó grandíssimo Deus da glória, o Senhor pôs em meu coração que temos um gigante em nosso coração, meu Pai. O egoísmo, que o Senhor possa neste momento esquadrinhar-nos o coração, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus,
abençoe. É com temor e tremor que eu trouxe a palavra, viu? Agora eu estou aliviando, mas eu cheguei aqui tremendo e suando. Deus abençoe. Meu pastor, Deus abençoe. Põe a mão na altura do seu coração. Agora o Senhor. Glória a Deus. Põe a mão na altura do seu coração. Peço a Deus tocar no seu coração nessa noite. Adore a Deus. Não quero interromper
na vida de uma pessoa que tem um coração de pedra. Coração de carne é um coração sensível, que ouve a voz do Espírito Santo, que ouve a voz de Deus. Um coração de pedra, ele não obedece a Deus. Um coração de pedra, ele não aceita as coisas de Deus. Não tem como você derrubar um gigante, o seu coração ainda está petrificado. Senhor, tira o coração de pedra e me dá um coração de carne, um coração sensível. Levanta para o alto. Fecha seus olhos. Senhor Deus, nós estamos na fé de Davi. Na fé que Davi teve quando olhou para o gigante que afrontava o teu exército. Nós estamos nesta mesma fé. E a mesma unção, Senhor, que estava na fé de Davi, e que estava na pedra que Davi jogou no gigante, e o gigante tombou, que essa mesma unção seja colocada na pedra que está na mão desse irmão, seja colocada na pedra que está na mão dessa irmã, Senhor. Porque o gigante que está na vida dela, porque o gigante que está na vida dele vai cair, Senhor. Não tem mais poder sobre ele, não tem mais poder sobre o ministério dele. O gigante cai em nome de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Unge essas pedras. Essas pedras não é uma pedra comum. Quando o Senhor, meu Deus, ungiu a pedra que Davi jogou, ela não era uma pedra comum. Tinha unção nela. Porque uma pedra comum não derruba gigante. Uma pedra comum não derruba gigante. Tem que ter unção. Tem que ter unção. É a unção que faz a diferença. É a unção que vai derrubar o gigante pela sua vida. Então eu, como sacerdote, eu consagro essas pedras pela sua mão. E que a unção que estava sobre a pedra de Davi seja colocada sobre essa pedra pela sua mão. E você vai ver o gigante tombar na sua frente. Você vai ver o gigante tombar na sua frente. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar de pé, nós estamos encerrando. Eu agradeço ao pastor de ter atendido nosso pedido. Obrigado pela palavra de Deus. Muito obrigado, sai de nós, estamos à disposição. Em nome de Jesus, Deus continue abençoando o seu ministério. E que todos os gigantes que estavam na frente do Senhor, em nome de Jesus Cristo, todos os gigantes que estavam na frente desse ministério, desta obra, todos os gigantes
te honra aqui para a glória de Jesus Cristo. Aleluia. Nós estamos orando aqui, pastor. Deus me mostrou pessoas orando, dizendo assim: ele não vai longe, não. E assim mesmo, Deus falou para o Senhor. Isso aí vai. É fogo que vai. Deus vai mostrar nessa noite. Traia certo fogo que vai, certo fogo de Deus. Amém, meu irmão. Você mesmo. Sem palavras. Amém? Domingo é a Santa Ceia, né? Nossa, demais. Eu vou contar aqui hoje que ela foi levar o irmão dela no hospital, o outro irmão dela, e ele foi descer a escada e ele caiu na escada. Ah, meu Aí Deus. torceu o pé, até ficou desse tamanho. Os dois. Ela tá lá no hospital, ela falou que é muito de casar a música. Vamos orar por eles, irmão. Tem que ir em casa, achar que ela deve ter chegado. Vamos orar por eles. Deus, repreender esse espírito mal. Senhor Deus, Pai, eu quero nessa hora, Deus, orar pela vida dos irmãos da Neide, da diaconisa Neide. Quero orar, meu Deus, pedindo a Ti que a Tua mão seja colocada lá sobre eles, meu Pai. Um foi levar o outro para o hospital e acabou os dois precisando do hospital. Mas eu sei que tudo está no Teu controle, tudo está na Tua direção, tudo Teu propósito. E nós, igreja do Senhor, nós oramos pela vida deles, pedindo, Senhor, que o Senhor abençoe. Que o Senhor continue dando livramento. Que o Senhor continue abençoando a vida deles e a vida da diaconisa deles. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Filho, as doces consolações do Senhor Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Que esta semana seja uma semana de quedas de gigante na sua vida. Amém? Quinta-feira a campanha é o segundo elo, né? O segundo elo da campanha é crer no Senhor Jesus e será salvo em tua casa. Família, tá? Família é projeto de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Amém.